Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo de Deus Abdi está me expressando em minha fala, nesta tarde de quinta-feira. Estou mais uma tarde aqui para fazer mais uma live, para magnificar a majestade eterna, graciosa e viva e santa, ou graciosa e viva oportunidade que a majestade me concede de estar me expressando em minha fala nesta tarde de quinta-feira. Também quero agradecer aos ouvintes, as ovelhas, as pessoas, os cooperadores, a cada um que vai fazer parte desta live no Facebook. Que Deus possa abençoar todos de forma precisa, viva, cordial e de forma única. Que somente o Senhor possa abençoar. Dando início à minha live, nesta porventura tarde de quinta-feira, eu quero iniciar minha live. Eu vou falar hoje um pouco sobre o estudo em Esdras, estudo bíblico. O estudo em Esdras, estudo bíblico, é um estudo onde fala sobre a narrativa de um homem, que foi este homem, Esdras, que inventou, trouxe para o judaísmo o que nós conhecemos sobre Keppá e sobre o Talit. Keppá e Talit, foi simplesmente dois monumentos que ele propriamente criou. O Keppá dos judeus, que põe na cabeça do judaísmo, e também o Talit, que joga aos ombros. Que daqui a pouquinho eu vou estar mostrando aí o que é Talit e o que é Keppá. Mas antes que eu entro realmente no Keppá e no Talit, eu preciso entrar nessa live para explicar que o estudo entre Esdras é um estudo do judaísmo, que fala do povo judeu e do povo aonde Deus e o povo de Jerusalém, onde Deus enviou ele para que possa simplesmente fazer uma diferença muito grande no meio do povo. Já quero começar minha live dizendo que o que você precisa saber sobre Esdras tem um ponto de interrogação. Descendo um pouco aqui, nós podemos entender, acompanha, vírgula, a seguir, vírgula, algumas curiosidades, dois pontos e uma vírgula. Significado do nome, dois pontos. Esdras tem origem na hebraica Ezé. Na hebraica ele tem como Ezé, vírgula, que significa, dois pontinhos, aquele que ajuda, vírgula, que ajuda, vírgula, ajudando, ajuda ou ajudando, ou auxiliando, ponto. Então, você pode ver que o significado do nome de Esdras. Descendo aqui, quem foi Esdras? Tem um ponto de interrogação. Foi um escriba e sacerdote, vírgula, descendente de Arão, vírgula, que dedicou a vida a estudar, ensinar a palavra de Deus? Deus, ponto, foi levado para promover uma restauração espiritual no meio do povo, ponto. Aí eu vou mostrar para você a foto. Era assim a roupa sacerdotal que Esdras usava. Era assim que Esdras usava a roupa sacerdotal, Então vamos aí. Ele dedicou a vida dele à palavra de Deus. Diz assim: escrito pelo próprio sacerdote, vírgula, por volta de 430 a cerca a 400 anos. A cerca, vírgula, o livro de Esdras é a continuação da história narrada nos livros de Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas e Segunda Crônicas. Traz o relato
do retorno de dois grupos de judeus da Babilônia para Jerusalém, aonde reconstituiu o templo e a sua comunidade, ponto. Então você pode ver que ele trouxe para os judeus o templo, né, um grupo de judeus, né, que estava, né, judeus da Babilônia para Jerusalém, né, onde reconstruiu o templo na sua comunidade, né, na sua comunidade aonde eles habitam, ponto. Aí vamos descendo aqui. Antigamente, formava um único livro como Neemias. Neemias também está nessa jogada, né, junto com Esdras. Ponto. A história narrada em Esdras A história narrada entre Esdras é concomitante com as escritas nos livros de Neemias, Esté, e Ageu e Zacarias. Neemias, ele foi o homem que construiu os muros, né, da cidade e do templo. Na verdade, ele construiu os muros do templo, né? Neemias construiu os muros do templo, né, de Salomão, aonde era, porventura, por caridade eterna, 9 muros, sobrou somente um, que é o Muro das Lamentações, que nós temos hoje, que foi o único que não foi derrubado. E Neemias também foi um dos homens que construiu, né, os muros do Templo de Salomão, né, que é aquele muro que tem lá em Jerusalém, é uma parte do Templo de Salomão. Viemos a descer mais, a história narrada entre Esdras é concomitante com as escritas dos livros de Neemias. Por que Neemias? Porque Neemias teve vazão entre os muros na criação. Ele levantou os muros. Entre Esté, uma vírgula entre Esté. Por que Esté? Porque Esté simplesmente é uma mulher que foi rainha no lugar de Vasti. E que também tirou o povo de Deus da escravidão, que é os judeus que estavam presos. E Ageu também porque profetizou a coragem, o ânimo e o vigor que o povo continuasse a lutar e a guerrear. E o profeta Zacarias também profetizou, junto com o profeta Ageu, para o povo não ficar desanimado, mas o povo continuar fazendo aquilo que é para ser feito, né, para a glória do Deus de Israel. Então esses homens que eu citei, essas mulheres, teve base na história de Esdras. Descendo aqui. O livro de Esdras pode ser dividido entre 3 partes, 2 pontos. Primeiro, retorno do primeiro grupo de judeus a Jerusalém, 2 pontos. Descendo. O decreto do rei Sírio, que libera o retorno dos judeus. Esdras, capítulo 1, versículo 1, ênfase ao versículo 4, um ponto e uma vírgula. Para que nós podemos entender. Então vamos lá, no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o título: Sírio convida os judeus a voltar para Jerusalém e edificar o templo. O primeiro ano de Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Sírio, o rei da Pérsia, o qual faz passar pregão por todos os seus reinos, como também por escrito, dizendo, 2 pontos. Então nós podemos entender que aqui
Deus o chama, o rei sírio, o rei da Pérsia, para que possa dar cumprimento à sua palavra. E que palavra é essa? É cumprimento da promessa, é cumprimento da palavra do profeta Jeremias, que são da boca do profeta Jeremias, aonde Deus que usou o profeta Jeremias e que disse que o rei da Pérsia seria, né, um grande homem, e que o povo babilônico e o povo de Jerusalém voltaria à sua origem, né, que Babilônia ia libertar o povo, né, simplesmente da sua escravidão, que na verdade o povo estava cativo em Babilônia, que eram os judeus de Jerusalém, e com isso o tempo do cativeiro, como foi profetizado da boca do profeta Jeremias, como Sírio, o rei Sírio acaba de falar, que é o rei da Pérsia, ele profetiza, né, Jeremias, que o exílio acaba e o sofrimento do povo também acaba. E acabando o sofrimento do povo, Deus, porventura, dá um brado de vitória que o povo volta. E Sírio, que é o rei da Pérsia, faz um convite para os judeus que saiu do cativeiro babilônico, do exílio babilônico. Quer voltar comigo para Jerusalém? Para edificar o templo? Então ele pega um grupo de judeus para que possa simplesmente estar ali juntamente dele. No versículo 2, fala bem assim, né? Capítulo 1, versículo 2. Assim diz Sírio, rei, assim diz Sírio, vírgula, o rei da Pérsia, dois pontinhos, o Senhor, vírgula, Deus dos céus, me deu todos os edifícios, todos os reinos da terra, um ponto e uma vírgula. E ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, vírgula, que é em Judá, ponto. Então Deus incumbiu o rei para que ele possa simplesmente ser dominador dos reinos. Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, vírgula, que é em Judá, ponto. Deus encarregou o rei Sírio da Pérsia que ele fosse encarregado de edificar uma casa. Casa é o templo. Edificar a casa, que no caso é o templo. O templo, casa, o templo. Então, edificar. Deus incumbiu a ele essa responsabilidade. E deu para ele todos os reinos da terra. Né? Que é no versículo 2. E o Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou, quer dizer, me incumbiu. Me encarregou de eu estar fazendo a vontade dele. Né? Para que eu possa edificar a casa dele. A casa, o que é o templo de Salomão, que estava caído, seria edificado, né? E seria levantado o templo de Salomão. E seria das mãos de Sírio que isso aconteceria, né? Em nome de Jesus. Então vamos aqui no versículo 3, descendo. Diz assim: e o que há entre vós, vírgula, de todo o seu povo, vírgula, seja o seu Deus como ele, vírgula, e sobe a Jerusalém, vírgula, o que é em Judá, vírgula, e edifica a casa do Senhor, vírgula. Parte C. Deus de Israel, um ponto e uma vírgula. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, ponto. Então você pode ver que ele é o Deus que habita em Jerusalém. O Deus de Israel, um ponto e uma vírgula, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Né? Então você pode ver que Deus faz ele subir a Jerusalém, e o que é em Judá, vírgula, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel, um ponto e uma vírgula, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então Deus faz ele subir, em toda aquela situação, faz ele subir, faz ele ficar, para ele ir para Jerusalém com o resto dos judeus, para que possa edificar o templo do Senhor, que é o templo de Salomão.
que vai ser levantado. Agora vamos para o versículo 4, né, para que nós podemos a cada dia mais aprender. E todos aqueles que ficam em alguns lugares em que andam peregrinando, vírgula, os homens do seu lugar ajudarão com prata, vírgula, e com ouro, vírgula, e com fazenda, vírgula, e com gados, vírgula, farão as dádivas voluntárias para a casa de Deus, vírgula, que habita em Jerusalém, ponto. Então você pode ver que as dádivas de Deus, o que é dádiva? Dádiva de Deus é um cumprimento de vitória. Quando a Bíblia fala essa expressão, a dádiva de Deus, ela está dando a impressão de quê? Ela está dando a impressão que a dádiva de Deus é a bênção do Senhor, que seria porventura derramada sobre o povo de Jerusalém e sobre o povo israelita. Deus, ele queria abençoar, só que Deus usou a boca do rei Sírio para falar: aqueles que têm da terra, do gado, da prata, do ouro, né, do seu gado e da sua terra, ajude, dê uma dádiva voluntariamente. O que é voluntariamente? Conforme aquilo que a pessoa pode dar e conforme aquilo que a pessoa pode oferecer para o Deus vivo de Israel. Biblicamente falando, a Bíblia dá notoriamente a esse texto. Então não fique como muitos, né, peregrinando por aí, andando para lá, andando para cá, mas não faz nada para poder ajudar. Mas seja como outros, né, dádivas é bênção de Deus executada e bênção de Deus, um favor de Deus dado a Deus para o homem. É Deus abençoando o homem através das suas dádivas, bênção voluntária para a casa de Deus, vírgula, que habita em Jerusalém. Aí eu pergunto para você, como é que o templo de Jerusalém poderia ser construído se não tinha pessoas que possam ajudar? Está aqui no texto, o versículo 4, né? Está aqui, eu posso ler de novo se você quiser. E os homens do seu local ajudarão com prata, está mandando ajudar, ajudarão com prata, vírgula, com ouro, vírgula, e com fazenda, vírgula, e com gados, e o favor das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que recebe ou habita em Jerusalém, ponto. Então você pode ver que se não tivesse a arrecadação da prata, do ouro, né, do gado, da fazenda e daquilo que as pessoas têm, como é que o templo de Salomão poderia ser construído? Porque o templo de Salomão lá em Jerusalém, ele foi feito no tempo de Jesus e no tempo do Velho Testamento, ele era todo de ouro. As colunas eram de prata, ouro e bronze. O piso que pisava do templo era de ouro. Então você pode ver que o templo era simplesmente aquela coisa maravilhosa. Era o templo da casa do Senhor em Jerusalém. Então, para construir um templo, precisa de quê? De dinheiro, de condição financeira. Ninguém vai levantar, né, um monumento e até um templo sem ter condição. Então, simplesmente o rei Sírio, ele apelou com o povo e disse: cada um lhe dá conforme pode. Voluntariamente, cada um contribui para a construção do templo em Jerusalém. Ele convida os judeus que saem do exílio, né, de Babilônia, para que possa estar trabalhando com ele, né, em Jerusalém, na construção do templo, né, e Esdras pregando a palavra do Senhor. Então vamos descendo aqui. A preparação para viagem. Esdras, nós já lemos, né? Que é Esdras capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Né? Então nós já lemos a preparação aí para a viagem, para sair, para construir o templo na sua viagem. Vamos descendo. A lista daqueles que voltará
com líder israelita, Zorobabel, a lista daqueles que voltaram com o líder israelita Zorobabel, Esdras, capítulo 2, versículo 1, ênfase no versículo 70. Vamos lá no capítulo 2. E no versículo 1, diz assim, eu vou ler o título. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Capítulo 2, versículo 1. Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos transportadores que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, Então você pode ver que cada um voltou para a sua casa. O mesmo rei Nabucodonosor é o mesmo rei de Babilônia. O mesmo rei Nabucodonosor é o mesmo rei de Babilônia. Não muda nada. Não muda nada. É o mesmo rei. É o mesmo reinado. Né? Então você pode ver aí que eles estavam diante deste reinado. E eles foram libertos. A saída do povo de Deus. Né? O fim da escravidão. E o fim do exílio. E o fim porventura, da luta, da provação. Aí você pega agora comigo Esdras, capítulo 2, e o versículo, por caridade divina, 70. Capítulo 2 e o versículo 70. Diz assim a palavra do Senhor. E habitava os sacerdotes, e os levitas, e alguns do povo, tendo os cantores, como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades, ponto. Então você pode ver que aqui, habitação de sacerdotes, levitas e alguns do povo, tendo cantores como porteiros, né, da cidade, para que possa estar com o porteiro vigilante, que é cantores e sacerdote, né, dentro do templo, para que possa sacrificar e para que possa buscar o Senhor, os sacerdotes. Então você pode ver que dentro do templo teve este tipo de gente, né? E a habitação dos sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tendo cantores com porteiros e os mentineus na sua cidade, como também todo Israel na sua cidade, ponto. Então, todo Israel estava lá, né? Todo Israel estava lá, né? Para adorar, para glorificar, para magnificar, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então vamos descer aqui. Aqui fala da liberdade do povo de Deus e o povo, né? O povo de Deus e os judeus e o povo de Deus. Aqui fala a liberdade do povo de Deus. É a liberdade quando o povo estava cativo, é a liberdade quando o povo não estava diante da presença de Deus, é a liberdade para o povo servir a Deus com lealdade, né? Com fidelidade e com lealdade na presença do Todo-Poderoso. Então era isso que Deus estava falando para o povo. Servir a Ele com lealdade, com fidelidade. Uma busca sincera, uma busca fiel, para que Deus possa abençoar e te dar vitória no sangue de Jesus. Amém. Então vamos descendo aqui. A segunda parte. A reconstrução do templo de Jerusalém.
a reconstrução do altar e a restauração do culto a Deus. Aqui já vamos entrar em outro detalhe. Vamos entrar agora sobre o culto a Deus em Jerusalém, a restauração do altar e a construção do altar e a restauração, né? E o culto a Deus voltado. Esdras, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. O título fala bem assim, o título. Levantando o altar. Levantando o altar, como eu disse. Aqui fala de levantar o altar. No versículo 1. Chegando, vírgula. Depois, vírgula, o 7º mês estando os filhos de Israel já nas cidades, vírgula, se ajuntou o povo como um só homem, vírgula, em Jerusalém, ponto. Então todos se ajuntaram em um só homem, né? Como tu pode ver, ajuntaram o povo, vírgula, como um só homem, vírgula, em Jerusalém, ponto. Em um só homem se ajuntaram, todos, né? Se ajuntaram ali para cultuar, porque aqui fala do culto. Então eles se juntaram para cultuar a Deus em Jerusalém, porque lá que ficava o templo de Salomão. Agora vamos comigo para o versículo 7, né? E darei, vírgula, depois, vírgula, o dinheiro aos contadores e artifícios, vírgula, como também comida, vírgula, e bebida, vírgula, azeite aos sidônios e os tírios, vírgula, para trazer de Líbano madeira de cedro aos mar, vírgula, para Jope, vírgula, segundo a concessão que tinha feito Sírio, vírgula, o rei da Pérsia, ponto. Então você pode ver que uma construção teve ali, para que venha a ser feito como o rei da Síria. Então comida, bebida, roupa, para eles não ia faltar, né? Dinheiro, condição financeira não ia faltar. Só que Deus estava levantando o templo com a ajuda de quem? Dos judeus, do povo de Israel e dos moradores vizinhos de Israel. Então todo mundo estava ali para ajudar, todo mundo estava ali para estender a mão, né? Para poder cooperar com a obra e com o templo do Senhor. Não faltará dinheiro, não faltará comida, e o altar de Deus será restaurado. E o culto a Deus será restaurado e voltado para glorificar o nome do Deus de Israel. Vamos descendo aqui. Os fundamentos do templo e a alegria do povo pelo andamento da obra. Pelo andamento da obra, né? Você pode ver que o povo se alegra, né? Os fundamentos do templo e a alegria do povo pela andamento da obra. Quer dizer, pelo andamento da obra de Deus. Que obra é essa? A obra que é o templo ser levantado. Agora vamos ir lá em Esdras, capítulo 3, e o versículo 8. O versículo 8, que diz assim, o título fala bem assim: são postos os alicerces do templo. Aqui foi quando os sírios, os judeus e o povo de Israel, né, o povo, todo o povo, a comunidade, se juntaram para poder fazer, né, são os postos, o alicerce do templo. O alicerce do templo, ele foi simplesmente erguido. O alicerce. Primeiro é levantado o templo, segundo o altar, terceiro o alicerce. A base fundamental do templo, que é o alicerce, foi ter que ser levantado. O alicerce do templo foi levantado.
Vamos aí, Esdras capítulo 3, versículo 8. Vírgula. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, vírgula, em Jerusalém, vírgula, no segundo mês, vírgula, começaram a Zorobabel, vírgula, filho de Selatial, e Jesua, vírgula, filho de Josadaque, vírgula, e os outros seus irmãos, vírgula, os sacerdotes e os levitas, vírgula, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém. Que cativeiro é esse? O cativeiro babilônico, né? E constituiu levitas da idade de 20 anos e daí para cima, vírgula. Quer dizer, de idade para cima, quer dizer, de 20 ou mais, né? Podia ser 20, 25, 28, 30, 40, aí vai depender, entendeu? Então, é mais, acima, vírgula, para que aviasses a obra da casa do Senhor, ponto. Então, para que você possa ver que viesse a obra, quer dizer, viesse a obra da casa do Senhor. Então, levitas acima de 20 anos, 20, 21, 22, 20, quer dizer, acima de 20. Acima de 20 tá valendo. Acima de 20 tá bom. Agora, abaixo de 20 não. Né? Abaixo de 20 não podia não. Tinha que ser acima de 20. Né? Então, acima de 20, estava lá a construção dos levitas para que possa admirar. Ou que avias, né? Acima, né? Para que aviasse você vê a obra de Deus na casa do Senhor. Quer dizer, você vê com seus olhos a obra de Deus e também trabalhar em cima dela para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Como nós lemos aqui agora. Vamos lá para Esdras, capítulo 3. Nós lemos o versículo 8. Vamos ler o versículo 13 agora. Esdras, capítulo 3, o versículo 13. Diz assim, de maneira que não discernia o povo a voz de alegria. Quer dizer, o povo não tinha um discernimento para distinguir a voz de alegria. Quer dizer, o povo estava alegre com a construção notória do templo de Salomão, das vozes do choro do povo. Então o povo chorou. As vozes do choro do povo. O povo chorou. Mas não foi um choro de tristeza. Foi um choro de alegria do povo. Um ponto e uma vírgula. Porque o povo jubilava com tão grande júbilo, vírgula. O povo jubilava com tão grande júbilo, vírgula. E que as vozes se ouvia de muito longe, ponto. Quer dizer, o povo chorava, jubilava com grande voz, grande júbilo, né? O povo jubilava com grande júbilo de voz alta, né? Que ouvia de muito longe, quer dizer, dava para ver o choro, a alegria, o júbilo deste povo de muito longe. De muito longe dava para ouvir esse povo chorar, esse povo se humilhar, de alegria, porque o templo do Senhor estava sendo erguido, né? Estava sendo erguido. Então, pega para você, vamos descendo aqui. As opções de Bizão, vírgula, Mitridade, vírgula, Tabiel, vírgula, Helmo e Sisai, vírgula, que escreveram uma carta para o rei Artaxerxes, solicitando a interrupção da obra. Esdras, capítulo 4, um ponto e uma vírgula. Esdras, capítulo 4. No versículo
capítulo 4, versículo 1, fala bem assim. Fala bem assim. Houve, vírgula, depois, vírgula, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificou o templo ao Senhor, vírgula, Deus de Israel, vírgula. O título fala bem assim. Os samaritanos causa os judeus ao rei Artaxerxes, vírgula, e a construção do templo é proibida. A construção do templo é proibida. A construção do templo é proibida. Escreve uma carta, o povo, né, samaritano, para interromper a construção, simplesmente a construção, de quem, meu Deus? Do templo de quem? De Salomão, que seria erguido, né? É proibido, eles dão uma voz, proibido construir o templo. Eles proibiram o templo de ser construído pelos judeus, pelo povo israelita. O povo, ó, foi mulheres, criança, todo mundo ajudou. Judeu, fazendeiro, quem tem condição financeira para ajudar no ouro, na prata, todos cooperaram com a obra de Deus. Aí vem pessoas falar para mim que é errado a pessoa cooperar com a igreja. Vem cá, como é que a pessoa paga o aluguel de uma igreja? Como é que é? A pessoa paga o aluguel arrecadando com quem? Com as pessoas, com os irmãos. Quem vive do altar, coma do altar. Né? Quem ministra a palavra do Senhor e quem fala da palavra dele e ensina, assim como o boi admoestra, né, e come porventura, assim o obreiro também é digno do seu salário. Até o boi que come é digno, porque não está roubando, ele está comendo. Então o obreiro é digno do salário dele porque ele está fazendo. Aí eu te pergunto, você que está me ouvindo, se Esdras, o sírio, que Deus confiou essa tarefa, não tivesse pulso firme de falar para o povo que o povo tinha que cooperar para construir o templo de Salomão, como é que o templo poderia ser construído? Era sacos e sacos de prata, de ouro, de bronze que as pessoas doavam. Nações estrangeiras, né, abençoavam, simplesmente. Nações estrangeiras abençoavam para poder construir o templo. Então todo mundo se uniu. A união faz a força, e com a união a gente vai mais longe do que nós pode pensar. Então, biblicamente falando, longínquamente dizendo, a Bíblia dá base sim, que todos aqueles que contribuem com a obra de Deus têm que contribuir com a obra salvífica do Espírito de Deus, né? Ajudar a igreja, ajudar a obra, né? Porque é bíblico, e eu estou mostrando para você a luta do povo para construir o templo de Salomão. Todos pediram, quem puder contribuir com a dádiva voluntariamente, contribui. Tem que contribuir, tem que ajudar. Vamos descendo. Ageu, Zacarias profetizaram sobre o povo e os incentivou a continuar a obra. Esdras, capítulo 5, versículo 1, ênfase no versículo 2, Ageu, capítulo 1, ênfase no versículo 2, ponto. Então você pode ver que Esdras, capítulo 5, olha o que diz. Ageu e Zacarias exorta os judeus a continuar a construção do templo. Olha o que diz Esdras, capítulo 5 e versículo 1. É Ageu, vírgula, profeta, vírgula, e Zacarias, vírgula, filho de Idom, vírgula,
profeta, vírgula, profetizaram aos judeus. Profetizaram aos judeus que estava em Judá, em Jerusalém, vírgula, um ponto e uma vírgula, em nome de Deus, de Israel, profetizaram. Eles profetizaram, não desanima não, não para não, continua. O título fala, Ageu e Zacarias exortam os judeus que continua a construção do templo. Então, eles profetizam como em Jerusalém e como em Judá, para os judeus e o povo habitante da terra e moradores da terra, que veio simplesmente, lá em Esdras capítulo 2, e o versículo 1, né, até o versículo 70, lá fala, se você ler do versículo 1 até o versículo 70, lá vai falar da descendência daqueles que saíram do cativeiro babilônico. Do versículo, capítulo 2 de Esdras, versículo 1 de Esdras, até o versículo 70 de Esdras, fala daqueles que saíram do cativeiro de Babilônia para ir para Jerusalém. Aí se você for lá em Esdras, capítulo 5, lá já fala do profeta Ageu profetizando. Quer dizer, encorajando o povo, para o povo não parar, para o povo continuar construindo o templo, porque é uma ordenança de Deus, é uma tarefa que veio da boca do profeta Jeremias. Sírio fala de Jeremias, da profecia que Jeremias profetiza, né? E Sírio, que é o rei da Pérsia, está incumbido de levar os judeus para Jerusalém, para que possa construir o templo em Jerusalém. Então, biblicamente falando, tem que ajudar, tem que comprar, não tem essa de ser só um. É a igreja completa, é o povo completo. Entendeu? Não é um, não é dois, é todo mundo que congrega. Né? Então é bíblico, está nas escrituras, eu estou passando para a tua vida aí, para você entender. Então, biblicamente, não é para desanimar. O profeta profetiza ânimo, continue, não desanime, não fique desanimado, né? Não fique triste, pensativo, cabisbaixo, achando que é o fim notoriamente. Ah, mas o povo simplesmente profetizou. Profetizou o quê? Que o povo profetizou? Eu quero saber. Ah, mas o povo profetizou. Profetizou o quê? Ah, disseram que nós não vamos construir nada, né? E eles profetizaram, né, que simplesmente os samaritanos falaram para nós parar, mas samaritano não manda no povo judeu, né? Porque eles não sabem nem quem eles adoram, né? Então simplesmente não tem essa. Deus mandou a profecia da boca do profeta Ageu e da boca do profeta Zacarias. Profeta Ageu é o profeta menor e Zacarias é o profeta menor. Não confunda Zacarias, profeta menor, com Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias, pai de João Batista, é Evangelho de Lucas, capítulo 1. Já é outra história. Zacarias, o profeta menor, é a história do profeta que profetizou o ânimo, a coragem, a intrepidez para o povo continuar. Esses profetas, esses homens que eu citei, eles foram contemporâneos do livro de Esdras. Teve junto com Esdras ali, Neemias mesmo. Neemias levantou os 9 muros do templo de Salomão, que ficou só um, que é conhecido na nossa linguagem como o Muro das Lamentações, onde todo judeu põe pedido, todo o povo do mundo inteiro vai ali, põe pedido ali, bota pedido dentro do muro ali, naquele buraco do muro, para que possa ser atendido. Então, para você entender a história. Agora vamos lá para o profeta Ageu, né? Ageu, porque eu acabei de ler o versículo 1, e vou ler para tu, Esdras capítulo 5, Esdras capítulo 5, versículo 2 agora. Então, vírgula, se levantou Zorobabel, parte B, vírgula, filho de Selitial, vírgula, e Jesuar, vírgula, filho de Josadaque, vírgula, e começaram a edificar a casa de Deus, vírgula, que estava em Jerusalém. O que está em Jerusalém é o que, igreja? O templo de Jerusalém, né?
ponto, vírgula, e com eles os profetas de Deus, vírgula, que os ajudava. Com eles os profetas de Deus, vírgula, que os ajudava, ponto. Então, para você ver, os profetas estavam lá dando ânimo, ajudando, para eles não desanimar, para eles não desistir, para eles não parar. Então você pode ver que está na Bíblia, não é conversa fiada de pastor Josué. Estava lá, todos eles trabalhando para a edificação do templo. Então, primeiro, né, a restauração do templo. Segundo, o altar do templo, né, que é a edificação do templo, que é o altar, né? E terceiro, os fundamentos do templo de alegria do povo. Quer dizer, o templo erguido, o altar erguido e os fundamentos do templo erguido, para que possa continuar a prosseguir na caminhada salvificamente até o final dela. Então você tem três distintos aí diferenciados, né? O primeiro, que é simplesmente o convite para o povo construir o templo, que é Esdras capítulo 1, o convite de Ciro para os judeus. Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1, o convite de Ciro para os judeus, para voltar para Jerusalém, depois, né, que passou o cativeiro. Tu tem em segundo plano também. Levantando o altar de Deus, que foi levantado o altar de Deus, né, no templo de Salomão. E o terceiro você tem, são postos os alicerces do templo, né, os alicerces, que tem que ter alicerce para edificação do templo de Salomão. Então o templo está continuando, está, né, sendo erguido, feito, para que possa ser abençoado as pessoas e quem está construindo o templo. Agora vamos lá em Ageu, profeta menor, capítulo 2. Ageu capítulo 1, perdão. Ageu capítulo 1. E o versículo é Ageu capítulo 1 e o versículo 2, que fala bem assim: assim fala o Senhor dos exércitos, vírgula, dizendo, dois pontos, este povo diz, não veio andar ao tempo, vírgula, ao tempo em que a casa do Senhor teve de ser edificada. Presta atenção na linguagem. Em tempo. Olha só. Assim fala o Senhor dos exércitos, vírgula, dizendo, dois pontinhos, este povo diz, dois pontos. Esse povo diz, olha aí, não veio andar o templo, vírgula, o tempo em que a casa do Senhor teve de ser edificada, ponto. Em tempo. Templo. Templo e templo. Então você pode ver que no templo do Senhor a edificação veio. Porque caiu, se levantou. E teve que edificar através das palavras do profeta Ageu. Agora vamos comigo em Ageu capítulo 1 ainda, e o versículo, Ageu capítulo 2 e o versículo 8. Ageu capítulo 2 e o versículo 8, que fala bem assim: minha é a prata, vírgula, meu é o ouro, vírgula, diz o Senhor dos exércitos, ponto. Versículo 9 para você. E a glória desta última casa será maior do que da primeira, vírgula, diz o Senhor dos exércitos, vírgula,
e neste local darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ponto. Eu vou explicar para você. O primeiro templo de Salomão ele foi erguido porque Deus queria botar o povo para adorar o nome do Senhor no templo. Então era necessário que o templo fosse erguido, edificado e levantado. Só que por causa da desobediência do povo, Deus permitiu Babi de Babilônia e Nabucodonosor invadir Jerusalém. Invadindo Jerusalém, levaram todos os utensílios da casa e do templo, como ouro, prata, incenso, como candelabro, arca da aliança, levaram tudo que tinha no templo. Saquearam as mulheres, pegaram crianças, pegaram os velhinhos, sacerdote, Campana Romã, todos e levaram cativo para o exílio de Babilônia. Com isso, biblicamente falando, eles ficaram pela boca do profeta Jeremias por 70 anos, cativo em Babilônia. E com isso, Deus castigou seu povo por causa do pecado. Porque o povo não queria obedecer a Deus, só queria fazer o que eles queriam. Então Deus castigou o povo e permitiu situações onde o povo não gostaria de viver, mas Deus permitiu. Com isso, o templo, porventura, foi de novo levantado, erguido mais uma vez, com ajudas, com pessoas cooperando com a obra, com pessoas ajudando a casa do Senhor. Nações vizinhas chegando com ouro, caixas e caixas de ouro, reis, outras pessoas chegando para poder abençoar a obra do Senhor e a casa do Senhor, que é um templo de Salomão, né, para que possa ser erguido o templo. Toda a cooperação é bem-vinda na obra de Deus. Então, biblicamente falando, Ageu profetiza a queda, mas também Ageu fala do templo caído e do templo erguido. Esta glória da segunda casa aqui não é glória de honra, como muitos pregadores e muitos pastores costumam dizer. Essa glória aqui é uma glória futura do Novo Testamento que Ageu profetizou, que fala do Messias vindo na sua glória, que quer dizer, não é glória em poder. A glória da segunda casa é maior do que da primeira. Por que da primeira? Porque da primeira eles erraram e falaram. Eles erraram e falaram. Quer dizer, eles erraram e falhou. Eles erraram e falhou. Eles falhou e errou. Errou e falhou. A primeira glória foi o templo ser levantado e erguido, que as praça da cidade, do templo de Salomão, o templo era forrado de ouro. O chão do templo era de ouro. Então Ageu está falando da glória da primeira casa de Jerusalém. Era uma coisa gloriosa, espantosa, maravilhosa. As praças eram de ouro. Era uma coisa de deixar qualquer um de boca aberta. Uma coisa maravilhosa, né? Porque Deus não vai dar também qualquer coisa. E olha que o que era semelhante aos céus era semelhante no templo de Salomão. Então, o reino dos céus é de ouro. A cidade do céu é de ouro. Então, o templo de Salomão era todo de ouro. As pedras eram maciça de ouro. Levantada, maciça de ouro, né? Que foi erguida lá em Jerusalém. Então, você pode ver aí, com isso veio a decadência. Que é o que? A queda. E aí Ageu profetiza que a segunda glória é maior do que a primeira. Por quê? Porque a segunda glória é Jesus vindo trazer a restauração do povo, remissão do pecado e erguer o segundo templo. Quando ele fala de segundo templo, ele está falando do corpo. Aqui, ó, matéria. Jesus disse, derruba esse templo e daqui 3 dias eu constituo, quer dizer, eu levantarei ele de novo. Aí um dos judeus fala, o templo de Salomão demorou na sua construção 46 anos para construir. Tu vai derrubar em 3 dias? Eles entenderam da forma que eles querem, mas não da forma que Jesus disse e da forma certa de entender. Não é que Jesus estava dizendo que ia derrubar o templo de Salomão. Não. Não. Ele pode tudo. Mas não era o templo, ele está falando do corpo. Derruba esse templo, que daqui 3 dias edifica o outro e levanta o outro. Quer dizer, o templo dele, que é a morte na cruz, crucificado na cruz, 3 dias na sepultura e ressuscitando entre os mortos quem está vivo. Se gostou, compartilhe. Bem?
Aí vamos descendo. Ageu e Zacarias profetizam, encoraja o povo a continuar. Eu já li Esdras capítulo 5, um ponto e uma vírgula, né? Vamos lá. O rei Dário decreta a continuidade da reconstrução do templo. Olha só, o rei Dário decreta a continuidade da reconstrução do templo. Esdras, capítulo 6, versículo 1, a ênfase no versículo 12, um ponto e uma vírgula. Vamos lá? Esdras, capítulo 6, Esdras, capítulo 6, e o versículo 1. Ao título, o rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. O rei Dário confirma a ordem para edificar o templo. Que templo? Em Jerusalém. Que templo? De Salomão. Vamos lá. Esdras, capítulo 6, versículo 1. Então, vírgula, o rei Dário deu ordem, vírgula, e buscando na chancelaria, vírgula, aonde se mentinar os tesouros em Babilônia, ponto. Foi buscar. Agora vamos lá para Esdras, capítulo 6, versículo 12. Agora o versículo é 12. Diz assim: ó Deus, vírgula, depois, vírgula, que fez habitar ali o seu nome, derriba a todos os reis reis e povos que estenderam a sua mão mudará e para destruirá esta casa de Deus, vírgula, que está em Jerusalém, ponto. Eu, vírgula, Dário, vírgula, dei o decreto, ponto e vírgula, apresuradamente se execute, ponto. Apresuradamente se execute, quer dizer, execute, ponto. Quer dizer, para executar o quê? A construção do templo de Salomão em Jerusalém. Eu, rei Dário, estou ordenando a edificação do templo em Jerusalém. O rei Dário, ele tinha ordem, Nabucodonosor também. Né? Então, ele deu ordem. É um decreto para que possa ser construído. Não manda parar, manda continuar a construção. Dou ordem para que continue e não pare. Continue e não pare. E execute essa construção até o final. Né? Então, para você ver, né? Execute, quer dizer, manda executar, quer dizer, terminar. Termina o trabalho que vocês começaram aí, ó. Vai até o final. Porque vai ter resultado e vai ter vitória. É isso. Agora vamos descer aqui mais um pouco. A reconstrução do templo. A reconstrução do templo é concluída em 524 a cerca. A reconstrução do templo é concluída em 524 a cerca. Esdras capítulo 13, a ênfase no versículo 18.
capítulo 6, Esdras, capítulo 6, versículo 13 ao versículo 18 ponto. Vamos lá? Então, a data de reconstrução do templo e concluída, né, para concluir, concluída a reconstrução do templo é concluída em 524. Quer dizer, a reconstrução do templo e a conclusão. Concluiu o quê? A reconstrução do templo foi concluída em 524 antes de Cristo Jesus. 524 antes de Cristo. Amém? Então, foi no Velho Testamento que aconteceu isso. Aí vamos lá para Esdras capítulo 6, versículo 13. Fala assim: e acabais o templo consagrando. Versículo 13, então, Taninai, Tatenai, governando de além do rio, Sedap, Bozenai e os seus companheiros, assim diz a representante, conforme o que decreta o rei Dário. Ponto. Que é simplesmente no versículo 14, e os anciões dos judeus ia edificando, e propriamente pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Indom, edificando a casa e aperfeiçoando conforme o mandamento do Deus de Israel, e conforme o mandamento de Sírio, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia, ponto. Quer dizer, teve vários decretos aí, de vários reis, para que possa continuar. Não foi somente uma profecia. As profecias também deu base nesse texto. Mas tem decreto do rei Sírio, decreto do rei Dário, decreto do rei Artaxerxes, né, o rei da Pérsia, né? Então vários decretos aí foi dado para que possa dar continuidade ao rei, quer dizer, dar continuidade o cumprimento, né, do templo consagrado, né, para concluir a construção, para dar continuidade para concluir a construção do templo em Jerusalém. Vamos comigo agora em Esdras capítulo 6, versículo 18. Esdras capítulo 6, versículo 18. Diz assim: e puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para ministérios de Deus, que estava em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés, ponto. 19. E os que vieram do cativeiro celebrarão a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, que no caso, 20º dia, né, do primeiro mês, vão me celebrar e glorificar, para que possa, na sua saída, que é mandamento de Deus, decreto de rei, mandamento de Deus, quer dizer, decreto de Deus, decreto de rei, que o templo venha a ser consagrado, e o templo venha a ser erguido, e o templo venha a ser edificado.
Pronto. Bem? Então você pode entender que foi edificado, levantado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através desta obra grandiosa e esta obra poderosa que é simplesmente o templo de Salomão que foi levantado. Se está gostando aí, está aprendendo, vai compartilhando com 100, escrevendo, amém? Mais que você compartilhe, escuta e gosta, mais o canal cresce.